gravação. A gente inicia agora o 17º momento síncrono da disciplina Mecânica dos Sólidos 1. A gente vai, na verdade, começar o penúltimo tópico do nosso curso, que é o estudo das deformações. A Lígia estava falando aí, né, que a professora de materiais e suas propriedades está referenciando alguns dos vídeos produzidos para o curso. Claro, tem alguns tópicos que, na verdade, interagem bastante com o conteúdo de materiais e suas propriedades, inclusive esse tópico, juntamente com o tópico anterior, que foi o estudo das tensões. Na verdade, o estudo das deformações, ele meio que interage fortemente com o estudo das tensões por conta da lei de Hooke, né? Da lei constitutiva que a gente vai ver hoje. Aplicações para o unidimensional, né? E no próximo momento síncrono a gente vai fazer a aplicação para o bidimensional e trabalhar o conceito, na verdade, de transformação de deformação e roseta de deformação. Hoje a gente, na verdade, vai apresentar, da mesma forma que a gente fez lá no estudo das tensões, algo relacionado mais à questão unidimensional. Tudo bem? Então eu tenho os slides lá com algumas figuras, mas o conteúdo, né, que está nesses slides é o conteúdo que tem no texto de apoio específico desse tópico. Tem também os capítulos dos livros, né, ou do livro que a gente está utilizando aqui como... Mas no caso desse tópico aqui, estudo das deformações, a gente tem um texto de apoio que já está postado lá no AVA. Tá? Então a ideia aqui é fazer aplicações. Espero que vocês... tenha um pouco de paciência, que antes das aplicações a gente vai fazer aqui uma modelagenzinha, tá? Então não se assustem, tudo bem, porque é isso mesmo. A partir do estudo das tensões, a gente entra efetivamente no que a gente chama de mecânica dos materiais, né? Mecânica dos sólidos, né? Dentro daquela lógica inicial que a gente deu no curso, né? Qual é o objetivo da mecânica dos sólidos? É quantificar tensão, deformação e deslocamento, não é? Em todos os pontos de um dado sólido submetido a um carregamento. E a gente vem aqui no curso, na verdade, dando algumas caras para esses sólidos, né? A gente vem chamando barra sobre força normal de sólido, né? Que é a barra de treliça. Depois a gente apresentou para vocês a questão da barra de viga, né? A viga em flexão, ou seja, denominando de sólido esses elementos aí unidimensionais. E hoje a gente dá um passo, né, nesse sentido da determinação desses parâmetros, né, dessas grandezas-chave da mecânica dos sólidos, quando da apresentação desse tópico aqui, estudo das deformações, como eu falei, integrando com o estudo das tensões. Na verdade, quando vocês, né, eu acho que a Lígia está fazendo materiais e suas propriedades, né, possivelmente vocês já, quem já fez e quem está fazendo materiais e suas propriedades, possivelmente já teve aquela prática, né, que é o ensaio de tração de corpos de prova. Eu não sei que tipo de corpos de prova vocês fazem o ensaio na UFABC, né, mas nesse caso do quadrimestre suplementar, vocês devem ter visto vídeo, inclusive um vídeo meu, né, que a professora usou, mas existem vários vídeos mostrando realmente o ensaio, né, de um corpo de prova, utilizando a máquina universal de ensaio, né, a caracterização da curva, né, tensão, deformação. E como o ensaio ele utiliza um corpo de prova unidimensional, aquela situação ela vai, na verdade, fundamentar o experimento que vai, de alguma forma, nortear as hipóteses para a gente estabelecer, né, a modelagem unidimensional do problema, né, de barra sobre força normal. Ou seja, a barra, lá, o corpo de prova, na verdade, que você aplicou lá na máquina universal de ensaio para fazer, né, o ensaio, a atração desse corpo de prova, no sentido de determinar o módulo de elasticidade do material, por exemplo, ou caracterizar a curva tensão-deformação, a partir desse experimento, né, conseguiu-se gerar um modelo matemático representativo, né, do comportamento físico de uma barra que é submetida
a força normal à seção transversal. Tá? No viés unidimensional, essas variáveis aqui, elas vão variar em x. Por quê? Porque a gente vai associar, né, na verdade, o meu sistema de coordenada unidimensional, tá, o x. E dentro do que a gente já viu, né, a gente já viu, por exemplo, no estudo das tensões, que a tensão normal média para uma situação dessa, né, unidimensional x, ela é dada pela força normal dividido pela área da seção transversal. Isso não é novidade alguma. A gente, de alguma forma, no material de apoio, já mostrou para vocês que existe uma relação entre tensão e deformação, no caso desse problema unidimensional, né, regido pela lei de Hooke, né, lei de Hooke, no unidimensional, ela é dada por essa expressão. O σx é o módulo da elasticidade vezes a deformação em x. Ou seja, se o meu material ele tem comportamento elástico e governado por uma lei linear, ou seja, eu não tenho deformação plástica, a relação tensão-deformação é dada por essa expressão. E a relação entre esses dois elementos, entre essas duas grandezas-chave do problema da mecânica dos sólidos, é relacionada por meio de uma propriedade do material denominada de módulo de elasticidade longitudinal. Tá? A unidade aqui de módulo de elasticidade longitudinal é a mesma unidade de tensão. Professor, Oi. eu acho que sua tela não está compartilhando com a gente, pelo menos está travada. A gente parou na que você colocou as 3 deformações. E aí a gente não tá vendo mais. Deixa eu dar uma olhada aqui. Vamos voltar. Porque aqui estava normal. Está compartilhando. Agora deixa eu voltar aqui. E agora? O que é que vocês conseguem enxergar? Agora, lei de Hooke? Ou tá congelado para vocês ainda? Tá congelado ainda. Porque para mim aqui tá normal. Só se eu parar o compartilhamento e compartilhar aí depois parou. novamente. Deixa eu compartilhar. É que não só sou eu. Mais 3 pessoas falaram que também tá ruim. Deixa eu compartilhar a tela novamente. Então é problema aqui do Conference Web, porque tá compartilhando a tela. Deixa eu... E agora? Agora foi. Perfeito. Então, o que eu estava falando era justamente isso, né? Que a questão do problema de barra sobre força normal, ele ajudou, né, a construir esse modelo que a gente vai desenvolver aqui, né, o ensaio atração, né, o ensaio uniaxial atração que vocês viram em materiais e suas propriedades, ele me ajudou a caracterizar o modelo, né, matemático que a gente vai, na verdade, definir aqui, que me representa o comportamento de barra sobre força normal. Né? A barra de treliça, por exemplo, também é uma estrutura, né, que, de alguma forma, né, é governada por essa modelagem que a gente vai fazer aqui. E como a barra, né, ela tem uma dimensão muito maior que a maior dimensão da seção transversal, essas grandezas de interesse do problema da mecânica dos sólidos, ela só vai variar em termos do sistema, né, x associado ao eixo da barra. Tá? Então, por isso que eu estou colocando aqui, né, que o σx para esse problema, né, de barra sobre força normal, que a gente já viu lá no estudo das tensões, ele é dado pela razão entre a força normal sobre a área. Um outro parâmetro que a gente vai precisar aqui para definir os elementos aqui de interesse, né, do nosso problema, que é deformação, tensão e deslocamento, porque por enquanto aqui tem tensão. Agora eu envolvi, né, tensão e deformação pela lei de Hooke, por meio do modo de elasticidade, para o caso de um material com comportamento elástico linear. E por fim, essa medida de deslocamento, eu poderia, de uma forma, vamos dizer assim, mais basicona, fazer a associação, por exemplo, dessa expressão com essa expressão aqui, a partir da definição que a gente tem de deformação linear específica, né, que é a variação, né, de um comprimento, né, sobre o comprimento original que eu estou avaliando.
E, na verdade, com essa definição e essa definição, né, escrever uma relação aqui, por exemplo, ó, né, força normal sobre área, módulo de elasticidade, variação de comprimento pelo comprimento original e, de alguma forma, tirar uma medida aqui cinemática que está associado a esse outro parâmetro, né, que é o deslocamento, que a gente precisa também analisar para caracterizar aqui todo o meu problema no sentido da tomada de decisão de engenharia. Porque para você tomar decisão em engenharia, você precisa saber, a estrutura está se deslocando e deformando bastante, ela resiste, tá? É dentro dessa lógica. E você observe aqui que esse parâmetro de variação, né, de comprimento ou deslocamento, ele é função do que a gente chama aqui de EA, né? Esse EA, especificamente para o problema de barra sobre força normal, é a rigidez do problema. Veja, quanto mais rígido, né, isso daqui é a rigidez do problema. Ou seja, quanto maior o EA, menor esse delta daqui. Mas a gente, geralmente, os livros eles apresentam essa expressão para você interagir com os problemas que a gente vai tentar fazer aqui essa noite. Mas eu sou ousado, né? Como eu sou atrevido e ousado, eu gosto de já apresentar para o meu aluno esse problema já no viés de problema de valor de contorno. O que seria um problema de valor de contorno? É uma equação diferencial, no nosso caso, como é uma equação diferencial em uma variável, uma equação diferencial ordinária, cuja a variável de interesse, que vai ser a variável cinemática, no caso aqui, o vetor deslocamento, no 3D, ele tem 3 componentes, tá? Classicamente, na mecânica dos sólidos, a gente denomina essas componentes do vetor deslocamento de U, V e W, né? Componentes do vetor deslocamento, respectivamente, associados à direção X, Y e Z. Como o meu problema é unidimensional, a variável de interesse nossa aqui, né, vai ser só a componente U. Né? Ou seja, a componente U vai me caracterizar o vetor deslocamento. Então, o problema a gente vai escrever em função dessa variável de deslocamento. Né? Ou seja, eu tenho essas 3 variáveis que são governadas por um conjunto de expressões, de equações. A gente vai envolver todas essas variáveis em função do campo de deslocamento, me caracterizando o que a gente chama de equação diferencial ordinária ou problema de valor de contorno, cuja a variável de interesse, que é o deslocamento, ela vai ter valores ou derivada dela no contorno do problema. Isso vocês estudaram em IEDO, né? Tá? Alguma coisa, né, lá em IEDO. Mas não se preocupe que a gente não vai utilizar nenhuma daquelas estratégias malucas lá que vocês aprenderam em IEDO para resolver a equação diferencial que a gente vai caracterizar aqui nessa modelagem. Então, o problema básico aqui de barra sobre força normal, que a gente vai definir para gerar aqui a equação diferencial, é uma barra, né, presa em um dos lados da mesma. Essa barra ela tem um comportamento elástico linear. Veja, são as hipóteses do meu modelo, obrigatoriamente, tá? Para a gente gerar essa equação diferencial. A barra ela tem um comportamento, né, ou seja, o material tem um comportamento elástico linear. A gente também, na hipótese do nosso problema, a gente associa a isotropia e a homogeneidade também do material. A gente considera, e aí é o que eu trago, né? Como é que aquele ensaio, né, que eu vi em materiais e suas propriedades me ajuda, né, nessa modelagem? São hipóteses, por exemplo, da cinemática, pela observação do ensaio. O que é que a gente assume? A gente assume o quê? Olha, seções planas, né, ó, seções planas e perpendiculares ao eixo da barra, né, antes, né, da deformação, porque eu tenho a barra aqui, veja, né, vinculada. Essa barra ela tem uma área de seção transversal, ela tem um módulo de elasticidade, ela tem um comprimento L aqui definido, e
o eixo dela, né, está associado ao sistema X que eu estou adotando e o campo cinemático que vai aparecer aqui pela condição de problema unidimensional é o campo cinemático U, ou seja, o vetor deslocamento ele é completamente unidimensional, tá? Eu quis dizer aqui, ele é completamente governado, né, o deslocamento é completamente governado pela componente U. Eu tenho essa configuração aqui antes da aplicação do carregamento, e quando eu, por exemplo, aplico um carregamento aqui, ó, sei lá, um carregamento distribuído aqui uniformemente, denominado aqui de Q, esse Q, né, ele tem como unidade força por unidade de comprimento. E uma carga aqui concentrada P na extremidade L da barra, essa barra de configuração azul, como ela é uma barra deformável, tá? E aí a minha carga é uma carga de tração, ela alonga na direção X e encurta na direção perpendicular X, que eu posso, por exemplo, chamar de Y. Claro aqui que eu vou ter, né, a minha estrutura em equilíbrio, tá? E eu tenho uma carga também aqui distribuída, ou seja, foi essa carga distribuída que me provocou esse alongamento. E a intenção agora é justamente por meio... E aí o que é que acontece? Qual é a hipótese? Na cinemática, seções planas e perpendiculares ao eixo da barra permanecem planas e perpendiculares ao eixo da barra. Um outro elemento aqui também, de hipótese que a gente coloca aqui, é a questão do princípio de Saint-Venant, né? É um princípio que vocês procurem e dêem uma estudada. Esse princípio de Saint-Venant, né, ele estabelece que efeitos, né, locais, eles não se propagam para o domínio do problema. Por exemplo, vocês lembram lá que o corpo de prova, é alguma coisa assim, mais ou menos, né? O corpo de prova lá que vocês utilizaram em materiais e suas propriedades, para fazer um ensaio de tração. Ele é um pouquinho mais largo aqui, né? Aí tem a garra da máquina universal de ensaio que pega o corpo de prova aqui e aqui e aplica a tração. E aí, o que é que acontece? Eu tenho o efeito local, né, da fixação da garra no corpo de prova. E se esse efeito local não ficar restrito localmente, eu não estou satisfazendo o princípio de Saint-Venant. Se eu disser assim, olha, esse efeito local da garra se propaga para o domínio, tudo que a gente construiu aqui vai ter problema. Né? Só que esse princípio, né, ele trabalha justamente na perspectiva de que um efeito localizado não se propaga para o domínio do problema. Imagine se isso não fosse verdade e você quisesse, por exemplo, cortar uma barra de aço para uma aplicação qualquer. Porque quando você cortar a barra aqui, se esse efeito do corte não ficar local, se propagar para aqui, né, para o interior da barra, como é que você garante que aquela barra cortada ela vai ter integridade? Então, é justamente, né, o que o Saint-Venant verificou, é que realmente um efeito de, né, fixação, de corte, né, ele me dá algo local, ele não se propaga para o domínio da barra. Então, nesse sentido, com essas hipóteses que foram auxiliadas pelo ensaio experimental dado pela máquina universal de ensaio, a gente consegue, na verdade, caracterizar aqui, né, um conjunto de expressões que vão relacionar esses parâmetros aqui, que são os parâmetros de interesse da mecânica dos sólidos. Aí você pode me perguntar, professor, mas que história é essa? O porquê disso? Se até agora a gente, né, trabalhou aqui com as estruturas, né, resolvendo tudo por equilíbrio, encontramos os esforços, você deu até uma ideia de projeto, tudo foi por equilíbrio. E no máximo aqui apareceu tensão. Por que agora você está colocando essa questão de deformação e deslocamento? A questão agora, né, do porquê da gente colocar essas informações a mais e esse tipo de modelagem que a gente vai apresentar, é porque nem tudo em engenharia de estruturas pode ser resolvido somente por equilíbrio, por estática.
né? É impossível, né? Vão ter situações onde os problemas hiperestáticos vão ser postos e os problemas hiperestáticos eles só vão conseguir ser resolvidos quando a gente coloca em jogo aqui equações que envolvam a cinemática do problema. Tudo bem? Então, hoje, até, se der tempo, a gente vai resolver um problema hiperestático e aí a gente explica o porquê disso. Então, para a gente, na verdade, criar o modelo, a gente vai fazer o modelo, né, o problema de valor de contorno, para esse problema daqui, com esse carregamento que está aqui explicitado. Então, vamos lá. O que é que acontece? Vamos colocar aqui no nosso bloco da modelagem, além dessas hipóteses, as equações que governam o problema. Por exemplo, a tensão normal média, que a gente já deu, que é a força normal. Tudo é função aqui, tá? A gente vai considerar, por exemplo, nesse problema, uma área constante. Mas eu poderia também pegar um problema, por exemplo, mas você pode complicar para que simplificar, né, professor? Poderia pegar um problema assim, ó, de barra troncônica. Mas tudo bem, não vamos fazer isso agora. Eu sei também, né, isso está na teoria, tá? Que a deformação é a derivada do campo de deslocamento, tá? Isso já foi dado, já tem material sobre isso. E eu tenho a lei de Hooke, tá? O sigma x é o módulo da elasticidade vezes a deformação em x. Eu posso chamar isso aqui de equação 1, isso aqui é equação 2, isso aqui é equação 3, só para organizar as ideias. Além dessas equações, eu vou trabalhar também com uma equação dita de equilíbrio. Então, eu vou aqui novamente recuperar a barra sobre força normal. Vou pegar aqui o meu problema novamente. É como se agora eu escrevi a configuração deformada de preto, né? Deixa eu colocar aqui em preto. Eu tenho o eixo da barra. Aí aqui deixa eu colocar a carga Q. Aqui eu tenho uma carga Q. Aqui eu tenho uma carga P em x igual a L. Aqui é L. Aqui é x, o campo de deslocamento. E a minha barra ela tem uma área A e um módulo de elasticidade E. O que a gente vai fazer aqui é trazer o equilíbrio para o meu problema. Por quê? Porque a gente já, de alguma forma, estabeleceu, né, a lei de Hooke, que está aqui, a compatibilidade, né, isso daqui é compatibilidade entre deslocamento e deformação, compatibilidade. Eu tenho aqui lei de Hooke. E a única expressão que falta aqui, né, no meu modelo é o equilíbrio. Tá? Então, para o equilíbrio, eu vou pegar aqui um elemento diferencial de tamanho dx e escrever aqui e desenhar aqui o diagrama de corpo livre dele. Então, ele está aqui, ó, ele tem um tamanho dx. Dentro dele, eu tenho uma carga Q. Veja, ele não está em equilíbrio, né? O diagrama de corpo livre dele, né, para ele estar em equilíbrio, eu preciso colocar, né, os esforços internos, né, as forças internas. E as forças internas aqui elas são representadas pela força normal, que pode ser, né, associada à tensão normal. Por quê? Porque tensão normal é força normal sobre área. Então, o que eu estou escrevendo é isso daqui, ó, em cada uma das seções. São forças normais, que é função do sigma x vezes A. Então, aqui eu vou assumir um sigma x vezes A nessa seção. E como essa variável, né, varia no elemento diferencial, aqui embaixo não pode ter somente o sigma x. Ele tem que ter o sigma x mais a variação do sigma x. E eu estou colocando aqui o símbolo de del, né, ao invés do D, né, porque isso daqui a gente usa em função de várias variáveis, mas eu estou colocando isso para não confundir com o comprimento do elemento. Tá? Isso a gente já fez também uma vez aqui, vezes o A. Tá? Então, aqui eu tenho força normal, e como eu enxergo que essa força normal varia no meu elemento diferencial,
eu não posso ter aqui embaixo a mesma força normal. Eu tenho que ter a força normal mais um delta. É isso daqui que representa. Isso daqui posto, eu posso aqui definir um sistema x para baixo e processar o somatório, olha só, o somatório das forças em x igual a 0. Então, aqui eu vou ter, né, menos sigma x vezes A, mais Q vezes dx. Por quê? Porque Q é força por unidade de comprimento. Para eu transformar ele em força, eu multiplico por comprimento, e esse Q, né, essa força Q dx, ela está lá no centroide, né, desse elemento diferencial, né, como se ele estivesse aqui, ó, né, no meio, e aí valendo quem? O Q dx, tudo bem? Tenho mais o sigma x vezes o A, que é essa parte de baixo aqui, né? Sigma x vezes o A, mais a variação de sigma x dx vezes o A, isso daqui igual a 0. Então, dessa forma, eu consigo chegar nessa equação de equilíbrio aqui, ó. A variação de sigma x em relação a x, ele vale o menos Q sobre A. Eu chamei 1, 2, 3, eu vou chamar essa aqui de 4. Olha só, eu vou pegar, deixa eu ver aqui a sequência, qual vai ser. Eu vou pegar a lei de Hooke, né, que é a 3, e jogar na 4. Eu vou pegar a equação 3 aqui, ó. Vou pegar a equação 3 aqui e jogar na 4. Nesse sentido, eu vou ficar com quem? O módulo de elasticidade sai, né, que é uma constante, e eu vou ficar com a derivada da minha função deformação, igual a menos Q, né, sobre A. Isso daqui eu vou chamar de 5. Agora eu vou pegar a compatibilidade, que eu chamei de 2, que é essa expressão daqui, e vou jogar na 5. Então, eu vou pegar agora a 2 e jogar na 5. Nesse sentido, eu vou ficar, ó, com a derivada da deformação. Só que a deformação é a derivada do campo de deslocamento. Isso daqui, menos Q sobre A. Então, olha, eu só vou escrever agora essa expressão de uma forma mais compacta, tá? Isso aqui, ó. A derivada segunda do campo de deslocamento. Então, na verdade, eu fico assim, ó. A derivada segunda do campo de deslocamento é menos a carga Q sobre o EA. É essa a EDO, né? A EDO, que tem embutida nela a lei de Hooke, a relação deformação-deslocamento e o equilíbrio. Ou seja, as variáveis do meu problema, sigma, epsilon e agora o deslocamento u, foram misturadas para colocar tudo em função do deslocamento. Por quê? Porque se eu encontrar essa função de deslocamento, se eu derivo o campo de deslocamento, eu encontro o campo de deformação. Se eu tenho o campo de deformação, por lei de Hooke, eu tenho o campo de tensão, tá? E como é que eu resolvo essa equação diferencial? É muito fácil. Eu passo o operador integral duas vezes. Veja, se eu passar o operador integral uma vez, eu vou ter essa expressão aqui, ó, menos Q EAx mais uma constante C1. Passando o operador integral mais uma vez, eu vou ter agora a função de deslocamento da minha barra, que vai ser quem? Menos Q x2 sobre 2, né, EA, mais um C1x mais um C2. Veja, para a gente observar se essa expressão está correta ou não, derive duas vezes essa função daqui. Se eu derivar uma vez, eu caio para cá. Se eu derivar duas vezes, eu caio para cá. Bom, para eu determinar, né, para eu explicitar, né, essa função deslocamento, eu preciso das constantes C1 e C2. E para eu encontrar as constantes C1 e C2, eu preciso observar aqui, ó, as condições de contorno do problema na variável de interesse, que é a variável aqui, ó, U.
Então, nesse problema específico, eu sei que esse ponto aqui, x igual a 0, quanto é que vale o deslocamento? Quem me responde? Qual o deslocamento aqui desse ponto? Preso. Seria 0? 0, né? Então, a primeira condição de contorno aqui, que eu tenho, né, na função, né, u de 0 vale 0. Só que eu tenho duas constantes, então eu preciso de duas condições de contorno. Nesse problema específico, quanto é que vale o deslocamento aqui? Eu não sei. O u em L, eu não sei, eu preciso calcular. Mas o que é que eu sei aqui, no extremo x igual a L? Eu sei que eu tenho uma carga valendo P. O que é que acontece? No extremo x igual a L, eu sei que a força normal aqui vai valer quanto? Vai valer o P, obrigatoriamente. Então, olha só. Eu sei que em x igual a L, né, a força normal, né, ele vale P. Como é que eu sei isso? Por exemplo, especificamente nesse problema, eu tenho um problema isostático. Qual vai ser o valor da reação aqui? Qual vai ser o valor da reação nesse ponto aqui? Vale quanto? É só fazer, né? Ó. Somatório das forças em x, veja, eu tenho uma incógnita. Cuidado, tá? Olha, apesar de a gente enxergar isso daqui como um engaste, como o problema é unidimensional, né, e a carga é aplicada no eixo da barra, eu não vou ter momento aqui. Eu não tenho força também aplicado transversalmente à barra. Eu não posso, porque senão isso daqui não é barra sobre força normal. Vira viga. Tá? Tudo bem? Então, a única reação de apoio que aparece aqui nesse apoio é essa força na direção x. E se eu aplicar o equilíbrio, somatório das forças em x igual a 0, eu vou ter aqui a reação negativa, não é? Que eu vou chamar aqui de R, mais Q vezes L, mais o P igual a 0. Então, eu sei que a reação vale QL mais P. QL mais P. E eu precisaria, obrigatoriamente, caracterizar a força normal para x variando de 0 a L. E, para isso, eu preciso somente de uma única seção transversal, né, para caracterizar essa força normal, pegando a parte ou inferior ou superior da barra. E se você fizer isso, você vai ver que a força normal para x igual a L vai me dar quem? Vai me dar o próprio P. Tá? Por isso que eu estou escrevendo aqui, não é? Olha, a força normal em x igual a L vale P. Ora, se a força normal, né, em L vale P, a tensão normal em L, ela vai ser dada obrigatoriamente por essa força normal dividido pela área da seção transversal. Então, daqui eu sei que eu tenho que a força normal em L é P sobre A. Ora, a força normal em L pode ser relacionada com a deformação em L por meio da lei de Hooke. E a deformação linear específica em L, ela pode ser relacionada com a derivada do campo de deslocamento em L. Então, eu volto aqui. Ó, então, o sigma L vai ser o módulo da elasticidade vezes a deformação em L. E com essa equação, eu volto aqui, ó, e escrevo que o U' em L vale P sobre A. Então, a outra condição de contorno para esse problema é P sobre EA. Está aqui. Então, nesse problema aqui, ó, eu tenho essa equação que precisa ser determinada a partir dessas duas condições de contorno. Então, veja, quando eu não tenho, não é, vínculo colocado na barra, ou seja, se o lado da barra está livre, a condição de contorno é sempre associado à derivada no ponto e dado
pela razão entre a força normal e a rigidez da barra. Tá? E aí, para esse problema específico, eu aplico essas duas condições de contorno aqui nessa expressão e destaco aí a função deslocamento para esse problema. Ora, mas não existe somente barra com esse tipo de vinculação e nem essa situação. Eu posso ter, por exemplo, essa situação aqui, ó, né, ó, por exemplo, com o carregamento aqui Q, ó. A equação diferencial desse problema seria qual? O mesmo, né? Claro, tá? Subentendendo-se aqui um comprimento L, módulo da elasticidade EA, o x aqui. Então, aqui eu tenho a equação diferencial, que é U duas linhas de x, deixa eu colocar x, né? Para U duas linhas de x igual a menos Q sobre EA. E qual seria agora as condições de contorno aqui desse problema? U de zero vale quanto? E U em L vale quanto? Eu estou prendendo em cima e estou prendendo embaixo. Quanto é que vale U de L? Ninguém? Zero. Zero. Veja que a equação diferencial aqui em cima não mudou. O que é que mudou aqui, ó, em relação a esse problema? Mudou a condição de contorno. Então, muito cuidado. É um PVC, problema de valor de contorno. Eu posso ter uma outra situação de barra. Eu posso ter uma situação de barra assim, ó, sem o carregamento Q. Como é que fica a minha equação diferencial? Isso da mesma forma. Aqui L e A. U duas linhas. Se eu não tenho Q, isso aqui vale quanto? Zero. Veja, eu não tenho Q aqui nessa barra. O meu modelo inicial subtende-se, né, apresentou a existência de um Q uniformemente distribuído. Mas eu posso ter um problema assim, ó, sem esse Q distribuído. Por exemplo, esse Q distribuído aqui poderia ser a modelagem do carregamento de peso próprio da barra. Só que eu posso ter uma situação onde eu não quero considerar o peso próprio da barra. E aí eu não analiso a barra com esse Q distribuído, analiso a barra sim, com uma carga aqui, ó, P aplicada na extremidade. Então, a equação diferencial não existe o Q. Então, é só colocar zero aqui. Ó. Olha como é que fica a equação diferencial dessa barra aqui. E as condições de contorno agora, quais são? U de zero vale quanto? U de zero vale zero. Perfeito. E a segunda condição de contorno? P. Vai ser U' em L, vale quem? P sobre quem? EA. EA. É igualzinho ao caso anterior. Se a barra tem um lado livre, a equação diferencial, a condição de contorno, vai ser na derivada da variável e calculada de que forma? Força normal dividido pelo EA. Força normal dividido pelo EA. Nesse caso aqui, a gente sabe que a força normal, nesse ponto aqui em L, vale P. Tá? É sempre assim. Ou eu tenho a condição de contorno no deslocamento direto, quando eu tenho a vinculação, ou eu tenho a condição de contorno na força normal, pela passagem que a gente fez aqui, ó, né? Nessa passagem aqui. Ó. Então, vamos lá. Vamos fazer um problema para a gente esquentar aí as baterias e ver a aplicação dessas coisas aí. Então, o problema é o 42, né, do nosso curso. Né? Então, a gente tem aqui o exemplo 42. Tá vendo? Quem estudou cálculo, quem estudou IEDO e falou, isso aí nunca eu vou aplicar, olha aí. Né? Não tem como. Tá? Exemplo 42 do curso. Ele pede para você determinar a deformação da barra. Não é, na verdade, ele pediu
tá com a denominação errada, né? Porque deformação não tem unidade, né? É a variação, né, de comprimento da barra para o carregamento aplicado, né? Determinar, né, o que a gente chama, vou colocar aqui, determinar o deslocamento da barra de aço mostrada na figura. Submetida às forças dadas. Ele pede para você considerar o módulo de elasticidade longitudinal de 200 gigapascal. Vamos ver se hoje funciona aqui a minha figurazinha. Funcionou. Veja, é a mesma barra, tá? É só porque ele mudou. Ao invés de botar na vertical, ele botou na horizontal. Mas aqui veja que é barra submetida à força normal. Primeira pergunta. Essa estrutura é uma estrutura isostática ou hiperestática? Isostática. Por quê? Porque é uma barra sobre força normal. O eixo que eu vou trabalhar aqui é o eixo X. E a única reação que aparece é uma reação de apoio aqui nesse ponto. Deixa eu denominar aqui ponto A, ponto B, para facilitar, ponto C e ponto D. A única reação que aparece aqui, pela característica do problema ser barra sobre força normal, é um RAX. Então, como é um problema isostático, eu consigo, por exemplo, traçar o diagrama de força normal tranquilo dessa barra sem problema nenhum. Então, a gente pode fazer isso já de imediato, tá? Mas o que ele quer? Ele quer o deslocamento da barra. O deslocamento da barra inteira, para esse tipo de problema, ele vai ser dado pelo deslocamento, né, do ponto D. Né? É só você pensar no caso que a gente vem tratando. Ó. Eu tenho aqui a barra, aquele caso que a gente tratou. Na configuração indeformada, sem aplicar força alguma. Quando eu aplico a força, né, essa barra aqui ela vai para uma configuração deformada. Ou seja, o deslocamento do ponto extremo da barra para essa posição aqui me dá justamente essa variação, né, esse deslocamento, que é isso que ele me pede. Só que aqui eu tenho uma barra única, né, de área de seção transversal constante. E aqui não. Aqui eu tenho uma barra de mesmo material, mas constituída de duas áreas diferentes e submetida a um conjunto de forças aí. Não tem problema nenhum. A gente vai também aprender a fazer isso. Só que, vamos lá, utilizando as equações diferenciais, a equação diferencial que a gente mostrou aí. Tá? Vamos lá. Ah, professor, eu vi no livro que ele faz de um jeito bem facilzinho, né? Pegando aquela expressão que o senhor deu lá no início do curso, né, desse momento síncrono. Nossa, e o senhor faz essa contaiada toda. Tudo bem, você pode fazer desse jeito fácil? Pode. Por que eu estou ensinando dessa forma? Porque a gente vai, nas próximas semanas, trabalhar com o cálculo de deslocamento de viga em flexão. E se a gente já faz isso para a barra sobre força normal, a gente leva toda essa lógica lá para as vigas em flexão e a gente fica surfando, né? Surfando em ondas bem... Surfando não, vamos fazer um stand-up paddle, um mar bem tranquilo, né? Sem arrepiar os cabelos, né? Porque a gente já complica antes para facilitar depois. Então, não se assustem.
Esse exercício, por exemplo, é um exercício resolvido de livro, e aí você vai ver que a solução que a gente vai dar é completamente diferente da solução que o livro dá, tá? Mas né, é essa lógica que eu estou colocando. Primeiro vamos determinar aqui o diagrama de força normal dessa barra. Para isso, eu preciso calcular a reação de apoio. Então, somatória das forças em x igual a zero. Como prometido, tudo que a gente vai aprendendo no curso, a gente vai aplicando. A gente nunca vai jogar algo que a gente aprendeu no curso na lata do lixo. Não, nunca, jamais. Então, aí eu tenho menos RAX, não é? Mais quem? Mais 350, menos 200 e mais 150, isso daqui igual a zero. Então, eu vou ficar com o RAX valendo... deixa eu utilizar aqui o tequinho, vai. Um RAX aqui, RAX, valendo 300 kN. Vou para a próxima página e desenhar o diagrama de força normal em cima da figura. Novamente. Pergunta. Pergunta que não quer calar. Eu tinha planejado 3 exercícios, mas eu acho que só vai dar para fazer esse. Mas vamos lá, vamos ver. Eu estou vendo aqui, já está quase 1 hora nesse exercício. 1 hora não, na introdução e nesse exercício. Pergunta. Agora, eu quero determinar o diagrama... o diagrama de força normal, eu quero determinar o diagrama de força normal dessa estrutura daí. Quantas seções são necessárias para caracterizar o diagrama de força normal completo desse problema? Vocês acabaram de fazer a lista, foi a lista 5? Vocês traçaram um diagrama de força cortante, momento fletor, força normal, de várias estruturas, e cada estrutura cabeluda, até viga curva. Essa barrinha aí é fácil. Quantas seções eu preciso para caracterizar o meu diagrama de força normal? Eu tenho aqui a reação de apoio valendo 300, Quem me responde? Alguém responder no chat? Eu vou precisar de uma seção entre A e B, certo? Outra entre B e quanto? Nada? E C. Outra entre B e C. E outra entre C e D. Perfeito. Eu vou precisar obrigatoriamente de 3 seções aqui, perpendiculares ao eixo da barra, seção S1, S1, S2 e S3, para calcular as forças normais. Veja, eu poderia fazer esse processo, separar a seção S1, pegar a esquerda, colocar lá a força interna normal que aparece. Eu não vou fazer isso, que para esse tipo de problema é muito tranquilo. Eu já sei que a minha força normal aqui, ela sai de 0 e vai para 300, trativo, nessa região, até esse ponto B. Fica constante. Quando chega no ponto B, de 300 trativo, ele vai para 50 compressivo. Menos 50 kN. E ele vai com menos 50 kN até aqui, até esse ponto C, onde tem a força de 200, e volta para 150 aqui, trativo, até chegar aqui nessa seção e zera, o diagrama. Então, eu tenho aqui de A até B tração, valendo 300 kN. De B até C, eu tenho compressão de 50 kN, e aí eu estou colocando menos só para associar que é compressão. E de C a D, eu tenho 150 positivo tração. Muito tranquilo, mas se você quiser fazer as continhas, você faz. Eu não vou fazer aí para não demorar muito a questão. O que é que acontece? Veja, nesse problema daqui, eu tenho carga Q distribuída em cada uma dessas regiões, entre A e B, B e C e D. Vou colocar aqui a equação diferencial que governa esse problema.
A equação diferencial que governa esse problema é isso daqui, ó, menos Q sobre o EA. Tá? E aí eu teria que observar se tem Q, por exemplo, né, no trecho AB. Não tem. Então, eu sei que nessa parte aqui, o U duas linhas vai ser 0. Entre B e C, também, eu não tenho Q. Então, eu sei que U duas linhas nesse trecho daqui também vale 0. E entre C e D, também eu não tenho Q. Então, o U duas linhas nesse trecho vale 0. Só que é o seguinte, diferentemente do que a gente mostrou, que era uma barra única, aqui eu tenho uma barra que está variando área e está variando força normal entre as regiões da barra. E essa situação me implica variação da função deslocamento em cada um desses trechos. Então, na verdade, aqui, olha só, eu vou ter uma função do campo de deslocamento para o x variando de 0 a 300 milímetros. Então, essa primeira função ela vai ser U1, duas linhas de x igual a 0. Por que igual a 0? Porque eu não tenho Q. Eu não tenho Q nesse trecho. Tá? E aí, por que eu coloquei aqui essa função variando de 0 a 300? Essa função de deslocamento. Porque o EA aqui é constante. Né? E a força normal aqui dentro também, né, é constante. Legal. Eu vou ter aqui, né, obrigatoriamente, uma outra função entre x variando de 300 milímetros a 600 milímetros, que vai ser denominada de U duas linhas, U2 duas linhas de x igual a 0. O igual a 0 aqui é porque eu também não tenho Q. E eu vou ter, finalmente, uma última função do campo de deslocamento variando de 600 a 1000 milímetros, denominada de U3 duas linhas de x igual a 0. Olha só, se eu passar o operador integral uma e duas vezes, respectivamente, eu vou ficar com U' de 1 de x, vai ser uma constante C1. Depois, se eu passar novamente o operador integral, eu vou ficar com U1x igual a C1x mais uma constante C2. Para essa outra função aqui, ó, eu não posso ter as mesmas constantes quando eu passar o operador integral. Então, aqui eu tenho que ter uma constante C3 e aqui eu tenho que ter, né, a variável U2x, uma constante C3x mais uma C4. E essa última função aqui, que representa aquele trecho ali, ó, quando eu passar os operadores integrais, eu vou ter U3' de x, que vale um C5. E, de novo, né, passando o operador integral, eu fico U3x, ele vai valer C5x mais C6. Olha só. Nossa, professor, quantas constantes eu preciso determinar para eu ter as três funções de deslocamento? E, na verdade, a função de deslocamento que eu preciso é essa U3, mas para eu calcular o 3, veja, eu vou precisar dos elementos, né, aqui que foram postos, né, anteriores, né, para eu calcular efetivamente aqui todas essas funções. Porque, na verdade, o que a questão me pede é o deslocamento em x valendo quanto? 1 metro ou 1000 milímetros. Aqui depois eu vou compatibilizar todas as unidades aqui quando a gente for agora calcular aqui as coisas que a gente precisa calcular. Então, mas a pergunta é, olha, quantas constantes eu tenho aqui? 6. Se eu tenho 6 constantes, quantas condições de contorno eu tenho que gerar nesse problema daqui para eu resolver esse sistema? Nos problemas que a gente deu, a gente só tinha duas constantes, então eu precisava de duas condições de contorno. Agora eu tenho quantas constantes? 6. Vou precisar de 6 condições de contorno. Alguém tem ideia
de uma primeira condição de contorno? Deixa eu colocar a figura novamente aqui para ajudar a gente. Alguém me fala uma condição? Deixa eu aumentar aqui a figura. Né, ó, colocar uma outra corzinha para animar a gente. Nessa quinta-feira prévia. Véspera de feriado. Então, eu sei aqui, ó, que é o ponto A, B, C e D. Nesse trecho aqui eu tenho a função de deslocamento U1. Aqui nesse outro trecho eu tenho a função de deslocamento U2. E aqui eu tenho a função de deslocamento U3. Por exemplo, né, eu sei que U1 ele vale para um domínio de x variando de 0 a 300 milímetros. Mas, ó, quanto vale U1 em x igual a 0? Ó, o x está aqui, ó, no ponto A. A origem está no ponto A. E o ponto A está preso. Então, entre A e B, quem domina é essa função de deslocamento aqui. Quanto é, né, o U1 igual a 0? Se ele está preso, qual é o deslocamento em A? 0. 0. Então, essa é a primeira condição de contorno. Olha, dessa condição de contorno aqui, se a função U1 de x, ela, do jeito que a gente mostrou, ela vale C1x mais C2, dessa condição de contorno, eu sei que ó, U1 de 0 vale 0, então 0 é igual a C1 vezes 0 mais C2. Dessa condição de contorno, eu tiro que C2 vale quanto? 0. E a minha função U1 de x, ela fica somente com essa cara daqui. Resolvemos uma condição de contorno. Faltam 5. Quem me dá ideia, por exemplo, de outras condições de contorno? Por exemplo, o que é que eu posso assumir no ponto D? Qual é o valor da força normal no ponto D? A gente já tirou o diagrama. Qual é o valor da força normal no ponto D? Ó. Lembra do que a gente falou? Ó? Quando eu não tiver vinculação prescrita, a condição de contorno vai estar associada a quem? A derivada. A derivada no ponto igual à força normal sobre o EA. Então, nesse ponto D aqui, ó, é uma outra condição, que vai ser dada por quem? No ponto D, quem é que governa o problema? É o 3. Então, eu sei que é a derivada de U3, né? Na coordenada aqui, aí eu vou compatibilizar, vou colocar em metro. Em 1 metro, ela tem que ser igual a quem? A força normal, que é 150 vezes 10 a 3, estou colocando tudo em Newton, dividido por quem? Pelo UEA, que vale quem? O E desse problema é 200 vezes 10 a 9. E a área dessa região aí é 200 milímetros quadrados. E passando para metro quadrado, fica 10 a menos 3 ao quadrado. Isso daqui vai me dar... E eu não calculei. Deixa eu ver se eu calculei. Aqui, isso daqui me dá... Calculei sim. Isso daqui me dá o 0,00375. Olha só. Se você olhar, né, a função U3, a função U3 de x, ele é quem? A função U3 de x é C5x mais C6. Mas veja que você pegou aqui algo relacionado à derivada. Então, se eu derivar isso daqui, ó, U' de 3 de x é C5. Então, veja,
U3' para qualquer x variando entre 0,6 e 1, vai me dar o C5. Então, eu sei daqui dessa relação aqui, ó, que o C5 ele vale quanto? 0,00375. Perfeito? Já encontrei uma outra constante. Falta mais. Vamos tirar aqui as outras da observação dessa figura. Olha só, o deslocamento em B da função 1, U1 pode ser diferente do deslocamento em B dado pela função U2? Jamais. Não pode. Eu tenho a continuidade do meio. Eu não posso, né, caracterizar uma cinemática de um dado ponto que por uma função me dá um valor e por uma outra função me dá um outro valor. Isso é impossível dentro da modelagem que a gente está fazendo. Então, uma outra equação aqui, ó, que justamente sai é o valor do deslocamento para o ponto B dado pela função U1, que é U1 em 0,3 metro, tem que ser igual a U2 em 0,3 metro. Perfeito. E essa expressão aqui, ó, né, utilizando as funções de deslocamento, respectivamente U1 e U2, a gente escreve aqui, ó, C1 vezes 0,3 igual a 0,3 C3 mais C4. Eu vou guardar essa expressão. Opa, vou guardar essa expressãozinha daqui. Qual outra situação eu tenho? Deixa eu pegar aqui e colocar a figura para ajudar a gente. Vou abusar aqui da figura, para ficar bem didáticozinho. Ó, então, a gente analisou aqui, ó, esse ponto. Ó. Então, a gente analisou esse ponto governado por essa função e por essa função. Então, esse ponto aqui, analisado por essa função, me deu essa parte daqui. E esse ponto daqui, analisado por essa função de deslocamento, né, me deu esse ponto aqui, ou me deu esse lado aqui. Então, o que eu vou fazer agora é analisar, com a mesma lógica, esse ponto aqui, que é o ponto C, que é governado, respectivamente, pelo deslocamento U2 e pelo deslocamento U3. Então, aqui eu tenho uma outra expressão, que vai me dar quem? U2 em 0,6 tem que ser igual a U3 em 0,6. Utilizando as funções previamente definidas, aí eu vou ter 0,6 C3 mais C4 igual a 0,6 C5 mais C6. Bom, temos mais duas equações. Veja, duas equações. Mais essa daqui, uma terceira equação. E o C2 igual a 0, mais uma quarta equação. Só que eu tenho 6 constantes. Eu preciso de mais duas equações. E as equações que a gente vai construir aqui é justamente algo relacionado a esses pontos daqui, ó, B e C, ligados à condição na força normal. Porque aqui eu não posso assumir que o ponto está vinculado, engastado. Não, porque esse ponto se desloca e se deforma. Então, se o ponto se desloca e se deforma, como o ponto D, eu preciso associar alguma coisa relacionada à variável, né, a derivada da variável, ou seja, a força normal. E o que é que a gente, na verdade, vai caracterizar? Ou seja, olha só, esse ponto, nessa região daqui, né, nessa região daqui, o 2, que é governada, né, pela expressão, né, C3x mais C4, e a derivada dela, U2', na verdade, vai ser o C3, eu sei obrigatoriamente, veja,
quanto equivale a força normal nessa região? A força normal nessa região vale menos 50 kN. Então, a expressão que eu vou colocar aqui é justamente essa. Ou seja, o C3, obrigatoriamente, olha, o que é que eu estou colocando? Nessa região daqui, eu tenho menos 50 kN de força normal. E a expressão do campo de deslocamento nessa região, ela é governada por essa expressão aqui, ó. A U2 em x é o C3x mais um C4. Né? E eu sei que a derivada dessa função, ela é dada pelo C3. Só que eu sei, né, por definição, né, olha, a derivada, né, do campo de deslocamento, ele vai ser dado pela deformação. Né? A deformação, na verdade, é a tensão sobre o módulo de elasticidade. E a tensão, na verdade, é a força normal sobre a área, né, vezes Z. Então, o que é que eu tenho aqui? Que o campo de deslocamento derivado é igual, né, à força normal sobre a rigidez. Então, é isso que eu vou escrever aqui. Ó. O C3 aqui, obrigatoriamente, ele vai ser dado por quem? Ele vai ser dado por menos 50 vezes 10 a 3, que é quanto vale a força normal na região, dividido pelo EA da região. O E da região é 200 vezes 10 a 9, e a área vale 580 milímetros quadrados. Perfeito. Então, está aqui, menos 50 vezes 10 a 3, 200 vezes 10 a 9, vezes 580 vezes 10 a menos 3, isso daqui ao quadrado, eu estou compatibilizando todas as unidades. Isso daqui igual a menos 4,31 vezes 10 a menos 4. Aí já encontrei o C3. Se eu tenho o C3, né, a quinta equação, né, eu falto encontrar a sexta equação, que eu vou fazer algo muito similar. Eu vou pegar aqui, ó, né, o valor de... Não, esse aqui, o valor de U3', eu já tenho, né, que é a C6. Só que eu já escrevi isso aqui para vocês, ou não? Não. Ou escrevi aqui? Escrevi. Eu já tenho o 3'. Eu falto fazer o do ponto... não, deixa eu ver quantas equações a gente já escreveu. Uma, né, que C2 igual a 0. Aqui, duas, né, C500375, duas. Essa expressão 3, né, que é a igualdade do campo de deslocamento aqui. Essa outra daqui também, igualdade do campo de deslocamento 4. Né? E o valor de C3 aqui dentro, 5. E está faltando agora qual expressão? Qual expressão? O 3' está aqui. Falta a expressão do campo da derivada da primeira região, aqui, né, de U1, né? A derivada da região U1 aqui que a gente não escreveu. Veja, é a mesma coisa. A função U1, vamos colocar a figura novamente. Essa última expressão que falta, porque a gente colocou a condição de contorno no vínculo, né, que é U1 em 0 vale 0, mas a condição na derivada nessa região aqui, ó, a gente não colocou. Né? Olha, aqui, ó, U1, nessa região. Nessa região, eu sei que a força normal, ela vale 300, né? 300 kN. E a função, né, U1 de x, ela é C1x. Então, a derivada dela é C1. Tá? E eu sei que a derivada da função, pelo que a gente já apresentou,
a derivada da função é a força normal no trecho sobre o EA no trecho. E a força normal no trecho, ela vale 300 vezes 10 a 3, dividido pelo módulo da elasticidade, que é 200, vezes 10 a 9, vezes 580, que é a área da região, vezes 10 a menos 3, isso daqui ao quadrado, isso daqui me dando um C1 valendo 2,586 vezes 10 a menos 3. Agora sim, agora a gente tem um sistema de 6 equações com 6 incógnitas e a gente consegue calcular, na verdade, os outros parâmetros. A gente já tem o C1, a gente já tem o C3, a gente já tem o C2. Falta calcular o C4 e o C5. Se você seguir aí, né, a lógica aí do sistema, você vai conseguir encontrar, né, um C4 no valor de 0,000905 e um C5. E aqui, onde é que está? O C4 não. C4, calculamos. C5 a gente encontrou direto, não é? Deixa eu dar uma olhada. Isso que é o C5 vale 0,0375. Na verdade, a gente vai encontrar o C4 e o C6 valendo menos 0,00160035. E aí, a gente resolve todo o sistema e, finalmente, define as funções, né? O 1 de x, que vale C1, né? X, que é 2586 vezes 10 a menos 3x. O C2, ou o U2, desculpa, de x, que vale menos 431 vezes 10 a menos 4, x, mais 0,009051. E, finalmente, a expressão que a gente precisava encontrar, só que não vai dar aqui, deixa eu colocar na outra página, a expressão que a gente precisava encontrar para determinar, né, a variação de comprimento da barra, né, que é justamente a função U3 de x, que é dado por 0,00375x menos 0,00160035. Cuidado que cada uma dessas funções ela varia, respectivamente, para x. A primeira, o 1, entre 0 e 0,3. A 2, entre 0,3 e 0,6. E essa daqui, entre 0,6 e 1. O que a gente precisa calcular para responder a questão é o deslocamento em x igual a 1, que vai me dar efetivamente aquele deltazinho lá que a questão me pediu, né? O quanto a ponta da barra ela se desloca. E nas contas aqui, ó, ela se desloca de 2,15 milímetros, tá? Porque ele sai aqui em metro, eu multiplico por 1000, né? Já me dá aqui o resultado em milímetros. Difícil? Fácil? Eu vou agora... Eu vou colocar um exemplo, que é o 43, brincar um pouquinho com vocês, estruturar mais ou menos ele aí e deixar ele com vocês aí, tá? Vou tentar definir o máximo possível de elementos para que vocês possam resolver, mas ele é bem grandinho, acho que a gente não consegue resolver ele hoje não. Então, vou colocar aqui exemplo, mas eu sigo sempre essa filosofia, né? Vamos mostrar o mais difícil, que depois não tem surpresa. Exemplo
43. Isso aqui já foi até questão que eu passei na disciplina Aplicações de Elementos Finos para Engenharia, para o aluno, de prova, tá? Para o aluno responder essa questão em prova, utilizando elementos finitos. Só que a gente vai fazer aqui usando o que a gente está aprendendo em Mecânica dos Sólidos. Depois, quem fizer elementos finitos vai resolver essa questão por elementos finitos e comparar com o que a gente está desenvolvendo aqui. Então, determine as reações em A e B para a barra de aço para a barra de aço mostrada na figura. Considerando que ela está presa em ambas as extremidades. Por apoio fixo. E submetida ao carregamento indicado. Vamos lá. Então, vou colocar aqui a figura. Então, vamos lá. Primeiro, primeira pergunta que a gente faz para esse problema. É um problema de barra sobre força normal. Essa barra está presa no ponto A e no ponto B. E a pergunta que eu coloco é uma estrutura isostática, uma estrutura hiperestática? E por quê? Então, nesse problema daqui, eu vou ter essa reação aqui, RAX, eu vou chamar aqui o meu sistema X vinculado ao eixo da barra, e aqui no ponto B, eu vou ter uma reação também, que eu vou chamar de RBX. Essa estrutura é isostática ou hiperestática? Ninguém? Quantas equações de equilíbrio eu tenho para resolver problema de barra sobre força normal? Uma. Somatório das forças em x igual a zero. Então, quais são as forças que eu tenho na direção x? Menos RAX, mais 300 kN, mais 600 kN, menos RBX, isso daqui igual a zero. Então, desse problema, eu tenho que RAX mais RBX vale 900 kN. E aí, consigo encontrar as reações A e B com essa equação de equilíbrio? E aí eu reforço a pergunta. Então, se eu não consigo encontrar
as reações de apoio por equilíbrio, essa estrutura ela é definida como isostática ou hiperestática? Hiperestática. Perfeito. Não tem como. Você vai se bater, você vai se matar, eu quero resolver por equilíbrio. Não dá. Olha aqui, ó. Eu só tenho uma equação e tenho duas reações. Por isso que a gente começa a estudar, né, tensão, deformação e deslocamento no sentido de conseguir sair desse tipo de indeterminação, né, do problema. Ou seja, por equilíbrio de forças, eu não consigo resolver o problema, ou seja, determinar esses parâmetros por meio somente do equilíbrio. Diferentemente do problema que a gente acabou de fazer. Que a gente poderia resolvê-lo completamente, né? Ou seja, determinar a tensão, determinar a deformação. Isso tudo por equilíbrio. Esse problema, não. Olha só, dentro da lógica da equação diferencial que governa esse problema, que é o geral, né? O genérico que eu estou colocando aqui, o duas linhas de x igual a zero, quantas expressões de campo de deslocamento vocês acham que vão ter aí? Quantas funções diferentes de campo de deslocamento eu vou precisar escrever aí nessa barra? Eu vou precisar escrever uma função entre os trechos A e D, que eu vou denominar de U1. Vou precisar escrever uma outra função entre os trechos DC, que eu vou chamar de 2. Vou precisar de uma outra função entre os pontos CK, o 3. E vou precisar de uma outra função aqui, ó, entre K e B, que eu vou chamar de U4. Isso mesmo. Variou, ó, sair do ponto D, eu vou ter uma diferente expressão para a força normal, e aí variou a força normal, eu obrigatoriamente vou estar no âmbito de uma outra equação, né, diferencial dentro do problema de valor de contorno posto. Entre os pontos C e K, eu tenho uma outra variação de força normal, diferente da DC. E aí sim, a gente começa. Bom, eu já coloquei aqui, né? O duas linhas igual a... Oi. Nesse caso, então, com os quatro valores aí, a gente tem 8 constantes, vai surgir? Isso mesmo. 8 não. Sim. Você tem 8 mais quantas aqui? Mais duas. Você vai ter um sistema 10 por 10, isso mesmo. Entendi. Bem-vindo. Né? Bem-vindo aos problemas da mecânica estrutural, que são absurdos. Esse nem é tão absurdo. Por isso que a gente apresenta, né, elementos finitos, porque aí você resolve isso daqui computacionalmente num tapa, né, rapidinho. Tá? Mas aí você vai ter um problema relativamente simples no sistema 10 por 10. É isso mesmo. Eu vou estruturar aqui mais ou menos as equações, vou deixar aqui mais ou menos tudo pronto para vocês, e vou dar a resposta, e aí vocês resolvem, tá? Depois o sistema, tá? Porque não vamos conseguir, porque já são quase 10h30. Então, a primeira equação a gente já determinou, que é a equação de equilíbrio, né? Porque o que ele quer é o RA e o RB. Então, esse primeiro trecho aqui, o primeiro trecho, né? Para o x variando de 0 a 0,15 metros, eu vou ter uma função U1, duas linhas de x, que é igual a 0. Isso daqui, se eu integrar uma vez, vai me dar o U1' x, que vai ser uma C1. E aí, se eu integro mais uma vez, eu vou ter U1 de x, que é um C1x mais C2. E aí, como a aluna falou, é isso mesmo. Vou colocar aqui as outras expressões, tá? Da função da U2, né? Para x variando entre 0,15 e 0,30 metros.
1, 2, 3, isso. Aí eu vou ter o U2, duas linhas de x igual a 0, que quando eu integrar uma vez, vai para U'2 de x igual a C3, e aí integrando mais uma vez, eu vou para U2 de x valendo C3x mais C4. Vou para outra expressão, deixa eu colocar uma outra cor para animar. Vou para outra função, que é o 3, né, que eu não fui ainda, que é com x variando, né, de 0,30 a 0,45. E aí eu vou ter U duas linhas de 3x igual a 0. Integro uma vez, vou ter U' 3 de x vai ser um C5. E mais uma vez, integrando, eu vou ter U3 de x valendo C5x mais C6. E, finalmente, eu vou ter a última função. Deixa eu pegar uma outra cor aqui. Deixa eu ver. Essa verdinha aqui. Com o x variando de 0,45 a 0,60. E aí eu vou ter o U4, duas linhas de x igual a 0. E aí eu vou ter, né, integrando uma vez, U4 linha de x vai ser uma C7. Integrando mais uma vez, eu explicito a U4 de x valendo C7x mais C8. Vamos lá. É isso mesmo. Como a nossa colega falou, eu vou ter 8 constantes mais as reações RAX e RB, que são, na verdade, as incógnitas pedidas do problema. Então, vou ter 10 constantes. Eu preciso de 10 equações. Eu já tenho uma, que é a equação de equilíbrio. Somatória das forças em x, 0. Quem me dá mais uma? Deixa eu colocar aqui a figura. Quem me dá mais uma equação? Aí eu vou ter que brincar com as condições de contorno. Por exemplo, quanto vale U1 para x igual a 0? Quanto vale o deslocamento nesse ponto? Esse ponto é governado pela função deslocamento U1. Quanto vale o deslocamento nesse ponto aqui, se ele está vinculado? Ninguém? Está muito fácil. Se está preso, desloca sim ou não? Se sim, você tem que me dizer o valor. Olha, professor, deslocou de 3, 4, 5 milímetros. Não, professor. Então, é 0. Então, mais uma equação. Segunda equação. Tá? Vamos lá. Faltam 8 equações. Quem me dá uma outra equação, uma outra condição de contorno? Porque com U1 de 0 igual a 0, eu vou chegar aqui, ó, e encontrar U1 de x é igual a C1 de x. Né? Essa expressão aqui, ela me dá C2 igual a 0. Eu já determinei uma constante. Quem me dá uma outra equação? Observando a figura. Né? Qual é a outra região que eu tenho vinculação? A B? Onde você tá? Uma... Isso. E quem é que governa essa região? Onde está o ponto B? Ó, é a U4. Só que U4, qual é a região de domínio dela? De 0,45 a 0,6. O ponto B, no meu sistema de coordenada, ele está vinculado em que referência? A 0,6 metros. Então, quanto equivale U de 4 em 0,6 metros? Veja, quanto equivale U de 4 no ponto B? 0,6 metros.
Zero. Zero. Tá aqui, ó, mais uma equação. Então, qual é a cara de U de 4? U de 4, ó, U de 4 de x é C7x mais C8. Então, essa equação aqui, ó, ela me dá 0 igual a C7 vezes 0,6 mais C8. Então, eu tenho mais uma equação. Já é a terceira. Faltam 7. Quais são as outras equações? Veja, eu já coloquei as equações de vinculação. Agora, não tem jeito. Eu vou ter que buscar as equações relacionadas à derivada das expressões de deslocamento. Por quê? Porque eu já sei da teoria, olha só, a derivada do campo de deslocamento é o campo de deformação. Só que eu sei que, pela lei de Hooke, o campo de deformação se relaciona com a tensão por essa expressão. Então, dessa expressão aqui, ó, eu tenho, né, ó, que a deformação ela pode ser expressa nessa forma. Então, eu venho aqui e substituo aqui. Então, eu sei que a derivada da função deslocamento no trecho, ela pode ser dada pela tensão no trecho sobre o modo de elasticidade. Ora, mas a tensão no trecho ela pode ser calculada pela função força normal sobre a área da seção transversal. Então, se eu pegar isso e substituir aqui, ó, substituir aqui, eu consigo encontrar essa expressão. U' de x, ele vai ser quem? A função força normal dividido pelo EA. É essa expressão, agora, nessas várias regiões aqui, que vão me dar as outras equações. Ah, professor, mas como é que eu vou desenhar o diagrama de força normal se eu não tenho A e B? Não, então, justamente aí. A reação A e B são incógnitas, elas vão aparecer. Ó. A reação RAX eu assumi para cá e a reação RBX eu assumi para cá. Então, eu sei que nesse trecho AD, aqui eu posso passar um corte aqui, ó, S, e pegar o lado superior da seção ou inferior da seção para calcular a força normal. Eu sei que a força normal aqui, ó, nesse trecho, vai me dar quem? No trecho AD, vai me dar o RAX, ó, de tração. E aí, se nesse trecho, né, a força normal é RAX e é governada aqui pela função U1, veja, a função U1, ó, quem é a derivada dela? A derivada dela é o C1. Então, eu sei que nessa região aqui, o C1 vai valer quem? A força normal no trecho, que é o RA, sobre o EA desse trecho. É isso que eu vou fazer para várias situações aí. Então, olha, eu já tenho 3, eu vou para a quarta equação justamente vai ser esse cálculo do C1, né, que vai ser dado pelo RAX, que é a força normal no trecho C1, dividido por 250 vezes 10 a menos 3 ao quadrado. Isso daqui é a área, vezes o módulo de elasticidade, que é 200 vezes 10 a 9. Porque o problema não deu, eu acho, mas ele falou que era aço, né? E se é aço, o módulo de elasticidade é 200 vezes 10 a 9, tá? Tudo bem? Então, aqui eu já tenho a quarta equação. Então, aqui eu tenho a quarta equação. Vou colocar aqui a figura novamente para ajudar. Aqui eu tenho a quarta equação. A quinta equação aqui, ó, vai sair do deslocamento. Aqui, ó, o deslocamento no ponto D dado por U1 tem que ser igual ao deslocamento do ponto D dado por U2. Então, eu sei aqui, ó, que a quarta equação, U1 em 0,15,
tem que ser igual a U2 em 0,15. Então, aqui eu tenho a quinta equação. A sexta equação, eu já vou aproveitar, ó. Eu sei que, ó, não é, no ponto o U2, né, U2 no ponto 0,30, ou seja, o deslocamento no ponto C dado por U2 tem que ser o deslocamento no ponto C dado por U3. Então, mais uma equação aqui. Eu vou ter que U2 em 0,3 tem que ser igual a U3 em 0,3. Isso daqui vai me dar a sexta equação. Aí eu tenho, olha, no ponto K, o deslocamento do ponto K dado pela função U3 tem que ser igual ao deslocamento do ponto K pela U4. Então, eu sei que U3 em 0,45 tem que ser igual a U4 em 0,45. Essa aqui, a sétima. Faltam 3 equações. Vamos terminá-las. Eu sei aqui, ó, que nesse trecho aqui, né, ó, nesse trecho daqui, embaixo, eu vou ter o RBX. E a força normal nesse trecho é fácil de ser calculada, né? Porque eu passo uma seção aqui, pego a parte inferior e o que eu tenho aí é o RBX, tá? Olha, o que é que eu estou falando? É como se eu tivesse assim, eu passei a seção, eu estou assumindo aqui uma força normal NX na seção, né? Porque basta uma seção entre 0,45 e 0,6 para eu caracterizar a força normal entre os pontos K e B. Eu estou passando uma seção de corte e pegando a parte de baixo. A parte de baixo eu só tenho o RBX. E aí eu faço, ó, somatória das forças em x igual a 0 e eu fico com NX aqui menos RBX. Então, eu sei que no trecho x 0,45 a 0,6, o que eu tenho de força normal é menos o RBX. Então, eu vou pegar aqui uma expressão similar a essa. Só que a função U4, ela é função das constantes, deixa eu pegar aqui a minha colinha, C7 e C8. Né? E, na verdade, o 4' é função da constante C7. Por isso que eu vou colocar aqui, ó, a C7, nesse caso, ele vai ser menos o RBX, que é a força normal no trecho, sobre a área da seção transversal, que vale 400 milímetros, que é 10 a menos 3 ao quadrado, vezes o módulo da elasticidade, que é 200 vezes 10 a 9. Tá? Isso daqui me deu a oitava. Aí eu preciso da nona e da décima. A nona e a décima vai sair justamente de situações muito similares a essa. Eu vou ter que passar aqui uma seção de corte, né, entre o ponto D e o ponto C para calcular a força normal nesse trecho. Aí eu posso pegar a parte superior da seção ou inferior. Eu vou pegar, por exemplo, a parte superior. Olha, se eu pegar a parte superior aqui, ó, o que é que eu tenho? Né? Aqui a minha seção é S, eu vou ter a força de 300 kN para baixo e eu vou ter a reação RAX para cima e eu vou colocar aqui a minha força normal no trecho. Como é que eu calculo essa força normal? Somatória das forças em x0. Então, eu vou ter NX mais 300 menos o RAX, isso daqui igual a 0. A força normal aqui, ó, vai ser RAX menos 300. Perfeito. E nesse trecho, quem me domina é a U2. A U2 é função de C3 e C4. Na verdade, a derivada da U2, então, fica em função de C3. E utilizando aquele desenvolvimento que a gente fez, eu consigo provar que o C3, na verdade aqui, o C3, ele vai ser o RAX menos 300 vezes 10 a 3, que eu já estou compatibilizando
a unidade, dividido pelo módulo da elasticidade e a área da seção transversal. A área vale 250. 250 vezes 10 a menos 3 ao quadrado, vezes 200 vezes 10 a 9. Né? Isso daqui é a 9ª equação. E a 10ª equação, ela fica com um corte entre o ponto C e o ponto K. Né? Ó, um corte entre qualquer ponto entre o C e o K. E aí eu pego, né, aqui é uma seção S qualquer, né? Eu pego acima ou abaixo. Veja, se eu pegar acima, eu vou ter a mesma função aqui, ó, força normal calculada para um corte, né, entre C e D. Né? Eu vou ter a mesma função força normal. Então, e esse trecho daqui é governado pela U3, e a U3, as constantes são C5 e C6, e, na verdade, a condição de U' está associado à constante C5, que vai ser dado por RAX menos 300 vezes 10 a 3, compatibilizando aí as unidades. A única diferença agora dessa situação para essa é a área, né? A área mudou. Então, aqui ficou 400 vezes 10 a menos 3 ao quadrado, vezes 200 vezes 10 a 9, tá? Eu tenho a 10ª equação. Ufa, ufa, ufa. Se você manipular essas equações, eu vou deixar você manipular aí, tá? Você vai encontrar um RAX igual a 323,07 kN e vai encontrar um RBX valendo 576,92 kN. Eu acho que teve aluno aí que falou que fez elementos finitos comigo no quadrimestre passado. Possivelmente essa questão teve aí uma lista de exercícios, ou eu não lembro se eu passei essa questão na prova desse quadrimestre aí que foi o SE, tá? E também eu não sei se esse aluno está aqui, né, nesse momento síncrono. Mas iniciamos aí o estudo das deformações com esses exemplos aí, né, bem contextualizados com a lógica da disciplina, né, que é um modelo matemático no sentido de quantificar a tensão, deformação e deslocamento, e a gente já viu que começamos a misturar bastante coisa, tá? Cristina já foi embora, só ficaram aí alguns guerreiros, né? Não sei se a aula assustou e espantou todo mundo. Bom, é isso, vou parar a gravação aqui, tá, gente? E a gente se encontra na próxima semana aí. Segunda-feira eu vou, amanhã é feriado, né? Mas vou ver se já corrijo alguma coisa da atividade lá da lista 5, né? Tudo bem? Não deixe a peteca cair, gente. Precisa estudar, porque é como eu falei, o negócio começa a ficar bem amplo. Se começar a deixar, o negócio começa a complicar demais e eu não consigo ajudar todo mundo. Tá? Então até a próxima semana. Que a gente já entra na 10ª semana, né, letiva. Tá?